Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live semanal sobre o nosso estudo do pequeno grupo. Nós vamos hoje estudar mais um pouquinho da palavra de Deus, todos juntos, com os estudos que nós normalmente fazemos nos nossos pequenos grupos. Como nós ainda estamos em quarentena, como ainda nós estamos sem poder participarmos juntos fisicamente, nós ainda continuamos com nossos estudos aqui, que depois vai ficar gravado, né? A gente sempre lembra, vai ficar gravado aí também na nossa página do Facebook e também agora na nossa página do YouTube, tá? Eu queria até pedir a ajuda de vocês já antes de começar, depois eu já vou colocar o Elias aqui no grupo também, e pedir para vocês que ainda não se inscreveram na nossa página do Facebook. Nós precisamos a princípio de 100 inscrições para que nós possamos mudar o nome, já colocar o nome personalizado, e depois, para facilitar nas nossas lives, nas nossas transmissões, nós precisamos de mais pessoas, tá? Então, o link do nosso YouTube tá lá na nossa página do Facebook, você acha, e a gente depois vai deixar aqui na descrição desse vídeo também para você curtir a nossa página lá no YouTube. Para nós, tem gente que ainda não tem Facebook, não tem Instagram, mas vai poder acompanhar lá direto da nossa página. Já tem 70 inscrições lá, falta pouquinha gente. Então, se você não se inscreveu ainda na nossa página do YouTube, eu vou tentar depois colar aqui para vocês o endereço, para vocês também participarem com a gente, tá bom? Deixa eu colocar o Elias aqui já, ver se eu consigo transmissão aqui. Vamos lá. Sejam bem-vindos todos aí que estão chegando. E aí, doutor Elias? E aí, tudo bem? Beleza? Me ouve? Opa! Então tá bom. E aí, qual a boa? Tá tudo tranquilo, graças a Deus, né? Mais uma semana aí de bênção, mais uma semana estudando a palavra juntos. Acho que não tem coisa melhor de estarmos juntos aqui, estudando a palavra, né? A palavra de Deus. Um pouco do que nós vamos falar hoje também tem a ver com o estudo da palavra, né? Então, acho que nada melhor do que estarmos juntos aí, aprendendo, né? Aprendendo juntos. Muito bem. Então, hoje o estudo, pessoal, vocês que participaram aí semana passada, nós já demos uma introdução semana passada, falamos um pouquinho sobre a importância de andar juntos, né, Elias? Da caminhada cristã acompanhada, e hoje a gente vai também falar um pouquinho sobre isso, sobre mais algumas características e algumas, não sei qual palavra usar, mas alguns benefícios que há em se celebrar juntos, em viver juntos, usando como exemplo a igreja primitiva, né? A primeira igreja que a gente fala, que é a igreja lá de Atos 4, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho com esse texto aí de Atos 2, se você já puder pegar sua Bíblia aí também para participar com a gente, Atos 2, 46 é o versículo principal, e depois até a gente vai ler um texto um pouquinho até do 42 ao 47. Estou tentando arrumar minha luz aqui, mas não está muito crente hoje, vai assim mesmo. Muito bem, Elias. Você quer ler o texto aí para gente pensar juntos? Aí, o tema de hoje é celebrando juntos, né? É isso. Isso, celebrando juntos. Eu vou ler o texto de Atos 2:46 e já vou começar lendo aqui também o textinho nosso, né? Tá bom, pode ler aí. Então diz assim, ó: e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. É bom se sentir amado e querido pelas pessoas, não é? Vida em família, em comunidade e entre amigos nos preenche. É uma grande festa. Eu acho que esse início aqui realmente, né? O versículo fala isso, né? Juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, né? Como é bom nós estarmos juntos. Na verdade, não é só bom, é uma necessidade do ser humano, né, Ricardo?
nós estamos passando por esse período aí de quarentena e ver como que faz falta, às vezes, a gente ter uma comunhão, viver em comunidade, né? O que nós vamos falar aqui, uma comunidade numa igreja, né? Como é bom participar juntos, uns com os outros, e, na verdade, uma necessidade, né? É necessidade do ser humano estar juntos mesmo, congregando, participando, né, das refeições, quando a gente marca alguma coisinha aí entre nós. Então, é uma necessidade muito bom também estarmos juntos. Sim. Uma coisinha para comer, a gente sempre... A gente conta. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Com certeza. Muito bem. Então, é legal esse texto, ele vai falar um pouquinho sobre nós, sobre como eles... essa ideia de partilhar refeições aqui, ela tem todo um contexto cultural também que a gente pode extrair, a gente vai extrair alguns ensinos para a nossa vida, né? É da importância de se viver em comunidade, né? Com a comunidade da fé, a comunidade cristã. A gente vai ver que foi isso que aconteceu na formação da igreja. Então, não tem por que nós pensarmos que Deus mudou o método dele, ou ele tem uma nova ideia para a igreja, sendo que ele já iniciou ela dessa forma, vivendo em comunidade. Na verdade, não só a Bíblia fala isso, mas os próprios pesquisadores, os antropólogos que estudam a humanidade, por exemplo, todos eles são unânimes e concordam que desde sempre o ser humano procurou se reunir em comunidades, porque o homem descobriu que há muitas facilidades e é bom para ele que ele viva cercado de outras pessoas. Não é bom viver sozinho. Desde os nossos mais antigos aí, nas mais antigas pessoas aí dessa terra, eles descobriram isso naturalmente, que é muito melhor viver em comunidade, né? Então, na igreja não é diferente disso. Nós temos que entender que o viver cristão é um viver em comunidade, né? Em comunhão com os nossos irmãos. Muito bem, então no segundo parágrafo aqui, Liz, eu vou ler e aí você pode comentar e depois eu comento também. Diz assim, que após o derramamento do Espírito Santo, né, que está narrado lá no capítulo 2 de Atos, os discípulos e os seguidores de Jesus têm uma verdadeira vida de comunidade. Então, eles repartem, cuidam, aprendem e se alegram nessa vida conjunta, uma verdadeira família, né? Então, assim, por que, Elias? A pergunta é essa. Por que quando a gente recebe, então, ao receber o Espírito Santo, nós nos tornamos uma família? Então, o que nos une? O que dá a liga para o povo cristão? Assim, o que nos torna um só? É a mesma, na verdade, é a mesma crença, né? É um só Deus. Então, na verdade, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus aí a gente nós nos tornamos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, nós somos um só povo, né? Aí que se forma a comunidade, a igreja de Cristo, né? Então, essa é legal a gente ver a igreja primitiva e tirar como exemplo disso para nós hoje, né? Muitos acham que é outra época, mas não, ela é totalmente atual para nós, né? Nós podemos tirar muitos exemplos da igreja primitiva e ali eles faziam tudo juntos, né? Nós vamos, igual você falou, nós vamos comentar um pouco quando nós vamos falar de todo o texto aqui de Atos 2, 42 a 47, nós vamos ver como que eles agiam ali, né? Na verdade, nós vamos entender quais são os pilares da igreja. Aí tá os 4 pilares da igreja, né? Nós vamos aprender os 4 pilares da igreja. Então, o que nos faz viver em comunidade, juntos, é crer no mesmo Deus, na mesma pessoa que o outro, né? Então, é isso que nos une. E acho legal, assim, que quando a gente entende esse texto, a gente percebe também, e aí todo o descrever da igreja, que não só em Atos, mas as histórias que a gente vê em todas as cartas aqui, né, do Novo Testamento, nós percebemos que a comunidade, a primeira igreja lá da história, ela era uma comunidade plural.
no sentido assim, de que não eram todos iguais. Porque existe, às vezes, uma ideia de que, tipo, igreja, todo mundo é igualzinho, então todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo tem o mesmo jeito de pensar, de falar, né? Mas a gente vai perceber, na verdade, que comunidade cristã, ou comunhão cristã, ou que nos torna um povo só, não é o jeito que a gente se veste, porque eu me visto diferente de você, que se veste diferente das outras pessoas que vão, cada um tem o seu estilo. Não é a forma de falar. Uns falam com gíria, outros falam uma linguagem mais de advogado, igual a sua, assim, mais técnica, mais rebuscada. Mas não é isso que me torna igual a você, né? O Novo Testamento inteiro vai mostrar para nós, e Paulo vai falar isso diversas vezes, fala assim, ó, agora não existe mais escravo e senhor, não existe mais judeu e gentil, o que nos une agora é a nossa fé em Cristo. Então, nós somos um, não porque nós somos parecidos fisicamente, mas nós somos um porque nós temos o mesmo Pai e nós somos alcançados por Cristo. Então, o que nos torna iguais é isso. Não tem porquê a gente esperar que as pessoas venham para a igreja e mudem totalmente o estilo dela. Sabe, um dia a gente estava num pequeno grupo e eu lembro que alguém falou assim que gostava de calça big, né? A gente chamava de calça big, né? Quando a gente era mais adolescente. Verdade. É, Eu, uma eu usei calça larga. bastante isso aí, Ricardo. Eu usei também, é lógico, ainda mais que eu tinha a canela fina, então era bom usar a calça larga que ninguém via, né? Mas falou assim que não, que depois que ele foi para a igreja, ele percebeu que ali não era lugar de usar calça larga. E eu achei estranho esse comentário. Por que não é lugar? Tudo bem se fosse alguma coisa que fosse tirar a atenção de outras pessoas, ou uma coisa indecente, ou uma coisa, né? A única coisa que o Novo Testamento fala, a Bíblia fala sobre modos e costumes, vamos dizer assim, sobre roupas, é que sejam decentes, né? Você vai se vestir de uma forma que não vai prejudicar a vida de ninguém, nem atrapalhar a vida de ninguém. Mas isso não significa que para ir na igreja eu preciso usar terno, ou que para ir na igreja eu preciso usar preto, ou branco, ou vermelho. Não, não é isso que nos diferencia, né, uns dos outros. Eu É acho, isso né? aí. Não sei. Eu acho que e é legal também, né, Ricardo, quando nós falamos em comunidade, é legal fazer uma relação com o casamento, né? O casamento é assim, ó, você vem de uma cultura, sua esposa vem de outra cultura, e vocês estão juntos ali, se casam e passam a viver juntos, mas às vezes nós não pensamos iguais, mas nós nos respeitamos, sabemos a hora de ceder, sabemos a hora de impor, e assim a gente vai levando o casamento com o amor, né? Então, na verdade, quando nós vivemos em comunidade, é mais ou menos isso. O que nos une é o amor de Deus, né? O amor que Ele nos enviou, Jesus, para nos salvar, e essa é a nossa fé. Então, a fé é a que nos une. Mas não que a gente tenha que ser todos iguais e pensar tudo igual. Não é isso. Na verdade, é ter o principal, que é Cristo. Agora, as outras coisas, a gente vai se respeitando, vai levando, como o exemplo que eu falei, né? Como um casamento. Eu acho que para o casamento dar certo, tem que haver respeito, tem que haver amor, né? Tem que haver tudo isso aí. Então, é isso que quando fala de que viviam unidos ali, é mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer, né? É isso. E aí, olha que legal. O texto vai falar, então, essa primeira parte nós já entendemos, então, o que nos torna uma família, né, é o fato de nós sermos aí, como o pastor está dizendo aí no comentário, nós somos um corpo onde o cabeça é Cristo, então nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, e por isso nós somos um, então é isso que nos torna uma família. E agora, aí o texto vai continuar dizendo, agora alguns benefícios, né? Então ele diz assim, essa vida em comunidade é essencial para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, a gente precisa entender que para a gente ser cristãos maduros e crescermos na nossa fé, nós precisamos viver em comunidade. Então, ele diz assim, quando ouço essa história de Deus sim, igreja não, estou convicto
convicto que ela não está alinhada com o propósito de Deus para nós. Vida em comunidade é o espaço de chorar, sorrir, comemorar, se frustrar. Mas isso é feito em comunhão. Você não está sozinho quando se envolve nessa grande família. Então diz aí, Elias, o que você acha? Quais são os benefícios de se viver em comunidade? Por que Cristo sempre pregou isso e falou isso para a gente viver em comunidade? Eu acho que o principal benefício que é o amadurecimento, né? Acho que quando nós tratamos de fé, quando nós vivemos em comunidade, nós amadurecemos, né? E isso faz toda a diferença quando nós aprendemos da palavra, isso faz toda a diferença da nossa fé, da nossa, aquilo que a gente crê. Então, um dos benefícios é esse, nós vamos amadurecer e com isso nós vamos crescer, né? Eu acho que uma coisa que puxa a outra, não tem como crescer e não amadurecer. Então, acho que um dos benefícios de viver em comunidade é isso. E viver em comunidade, quando nós falamos, é congregar mesmo, né? É estar juntos, numa mesma fé, num local, adorando a Deus juntos, aprendendo da palavra juntos, né? Orando juntos. Eu acho que tudo isso é um benefício para nós, de viver juntos. Eu acho que essa vida igual nós comentamos, né? Na quarta-feira passada, dessa vida solitária, de estudar a palavra solitário dentro do seu quarto, dentro da sua casa, eu acho que isso não é o que Cristo, não é que a palavra dele nos deixou, não é que a palavra dele nos fala. Viver solitário vai contra a palavra de Deus, né? Então, é um pouco isso. Assim, é importante, né? Por que gera um amadurecimento e um crescimento? Porque muitas vezes a gente precisa de outras pessoas para abrir os nossos olhos, que a gente acha muitas vezes que está certo em determinada situação, mas a gente não está. Mas se eu vivo sozinho e eu acho que não, né, esse negócio, lógico, eu amo a Deus, mas esse negócio de igreja, né, não gosto, né, tem muita falsidade, tem muita, né? Então eu posso ficar sozinho e eu faço meus estudos, eu leio, eu assisto boas pregações e tá bom. Mas tem certas coisas, certos erros na nossa vida que a gente precisa de amigos e irmãos sinceros que vão falar para a gente que a gente está errado, que vão pegar nossa orelha e puxar nossa orelha, que vão falar palavras duras que a gente precisa ouvir e que a gente não faz, né? Você já viu alguém, acho que eu falei isso semana passada, né? Mas você já viu alguém dando bronca em si mesmo? Ninguém dá bronca em si mesmo. Você não olha para o espelho e fala, porra, ô Elias, você é um vacilão, cara. Olha que você... A gente se auto-justifica, mas a gente não se culpa, muitas vezes. Mas a vida em comunidade, ela gera crescimento, porque nas partes e nos lugares, nas situações que eu tenho mais dificuldade em enfrentar, tem pessoas que não têm essa dificuldade e elas vão me ajudar a enxergar isso e vão me ajudar a passar isso, porque eu não consigo sozinho. Então, eu tenho dificuldade, mas pode ser que você não tenha. Então, quando eu falar com você sobre isso, você vai falar assim, não, mas espera aí, tem uma forma fácil de lidar com essa situação. E uma forma que eu não encontro sozinho de jeito nenhum, mas você vai me ajudar. Por isso que gera crescimento e amadurecimento, né? Porque a gente vai compartilhando experiências e aí a gente vai aprendendo com a experiência um dos outros. Então, além da nossa própria experiência de vida, a gente vai crescendo com os irmãos, né? Com certeza. O pastor falou também, né, que nós crescemos aí, ó. Cadê? Sumiu aqui. Aqui, ó, o benefício também de expressar a graça, os dons, os frutos do Espírito. É no corpo que cresço e amadureço. Então, essa questão de expressar a graça, os dons, os frutos, é legal também, né, Ricardo? Aquela expressão que nós falamos sempre, juntos somos mais fortes, acho que é real também. Você vê tanta coisa que nós fizemos agora nessa quarentena para ajudar as pessoas ali juntos, distribuindo máscaras, distribuindo alimentos, né, fazendo a doação de sangue. Tudo isso nós fizemos em comunidade. Se nós estivéssemos sozinhos, na verdade não ia acontecer nada. E você vê como que em comunidade acontece. Tudo isso acontece quando nós estamos juntos. Então, juntos, nós fazemos acontecer aquilo
que Jesus nos ensinou a fazer, né? Juntos nós conseguimos compartilhar o Evangelho, proclamar o Evangelho ainda mais. Então, acho que juntos é o benefício que nós temos de que quando nós estarmos juntos, nós fazemos muito mais do que aquilo que nós conseguimos fazer solitário ou sozinho, né? É isso. E é legal também nessa ideia do fruto do Espírito, é pensar assim, poxa, onde mais eu vou exercer a paciência do que com o meu irmãozinho que vem de uma cultura diferente de mim, de um jeito totalmente diferente, mas eu tenho que conviver com ele, tenho que amar ele, igual o Cristo disse que eu tenho que amar. Pô, mas como que eu vou então? Vivendo em comunidade, você tem a oportunidade de gerar os frutos do Espírito, amor pelo seu irmão, paciência, alegria. Então isso é legal, porque a gente até falou sobre isso acho que no último retiro que a gente teve junto, que às vezes um tá triste, mas a alegria do teu irmão contagia você e te traz alegria, a alegria de estar em comunhão com pessoas que creem na mesma coisa que você e vivem a mesma vida cristã que você, e todos os outros frutos do Espírito. Domínio próprio, quando o cara te faz alguma coisa ali, mas você tem que amar ele, então você se segura e você pratica o domínio próprio. O fruto do Espírito é também isso, né? Na comunidade cristã, eu vivo situações que me fazem lembrar de como eu necessito do Espírito Santo para controlar a minha vida, né? Então, sozinho, às vezes eu nem preciso exercitar paciência, porque eu faço do jeito que eu quero, né? Eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Agora, quando tem outras pessoas, eu tenho que muitas vezes ser paciente. Eu tenho que ter muita longanimidade para esperar, né, a minha vez. Então, é legal a gente exercer isso. Aí nós vamos colocar em prática tudo aquilo que Cristo falou para nós sermos, né? Na verdade, não, sozinho a gente não ia conseguir isso, né? É legal, ó, um ponto que tá Pierre Magazine, eu não sei se é o Henrique ou se é a Ju, né? Mas tá falando aí, né, que no meu ponto de vista você tem que participar do corpo e também ter um momento em casa. Concordo, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que o fato de nós congregarmos não faz com que a gente exclua o nosso momento de estarmos juntos, em comunhão com Deus também, com a nossa família. Acho que uma coisa não exclui a outra. É legal isso. Outra coisa que você falou, né? A gente participa dos momentos bons da pessoa, a pessoa te leva para cima e tal, só que também chora com você quando você precisa, né? Quando ela vê que você está ali naquele momento ruim, às vezes você vai e chora com aquela pessoa também, compartilha com ela, né? Caminha junto, acho que é isso, né? Uhum. Então, ó, só para ler aqui a conclusão dessa parte 1, para a gente dar uma lida no texto, a proposta para nós, então, que a gente deve levar para essa semana e pensar juntos você já tem uma caminhada com uma comunidade cristã? Você tem caminhado com pessoas para celebrar juntos o que Cristo fez por ti, por mim? Então fica essa reflexão para nós, né? Quanto eu tenho sentido falta dos cultos, por exemplo, dos momentos da gente estar semanalmente juntos lá. Porque infelizmente, eu acredito que existem muitas pessoas que estão dando graças a Deus que não está tendo que ir na igreja. É triste, né? Mas é real. A gente sabe que tem muita gente que está, ainda bem, esse negócio de culto em casa é muito melhor, né? Tem muita gente feliz com isso e não está desejando estar em comunhão. Então, eu acho que isso, se você que está assistindo esse vídeo passa por essa situação ou tem esse sentimento, em algum momento, procure orar, pedir para Deus para que você entenda melhor essa situação e para que você consiga encontrar a alegria e a importância de andar em comunidade, né? É impossível ser feliz sozinho, como diria João Gilberto, pastor que gosta aí E importante também, né, Ricardo, pontuar também que a comunidade cristã, nós não estamos vivendo numa competição, né? Nós estamos vivendo, na verdade, o corpo de Cristo. Nós somos todos corpos de Cristo. Nós temos Cristo em nossas vidas. Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo, e às vezes você não faz parte da comunidade aqui da nossa cidade, Missão Atos 4, mas não deixe de congregar onde quer que você esteja, né? Eu acho que você tem que procurar sempre uma igreja séria,
que fala da palavra de Deus, com certeza. Mas se você está vendo esse vídeo, você não é da nossa comunidade aqui de perto, mas se você está precisando, acho que quando nós falamos de comunidade cristã, nós não estamos falando de competição. Você não precisa de ser da Missão Atos 4. Procure uma igreja perto da sua casa aí e faça parte dessa igreja, uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, viva essa comunhão. Né? Eu acho que é legal pontuar isso, né, Ricardo? Porque às vezes muitas pessoas acham que é uma competição, né? Ah, não, tem que ser da minha igreja. Se não for da minha igreja, não serve. E na verdade não é isso. Nós somos a igreja cristã, representantes de Cristo aqui na Terra. Nós não somos competição. Então acho que você que está vendo, às vezes não está perto de nós, não deixe de congregar. Né? Procure uma igreja e faça parte. Né? Então acho que faça parte dessa comunidade cristã. Muito bem. É isso aí. Então, só queria entrar no texto aqui para a gente dar uma lida em alguns versículos e tentar tirar algumas lições para a nossa vida. Atos 2, né, capítulo 2, a partir do verso 42, Lucas ele vai dizer aqui no livro, na carta, no Atos, dizendo aqui como era a comunhão do povo de Deus. Então, logo após o Pentecostes, em que a igreja então começa a se movimentar e se organizar como uma comunidade, né? A comunidade cristã. Então, vamos ler aí, Elias, o verso 42, lê ele aí pra gente. Você está com ele aberto aí? Sim, tá no jeito. Lê ele aí pra gente, e você já pode comentar, depois eu comento também. Então, o 42 diz o seguinte, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Né? Então, acho que aqui esse versículo já nos traz os 4 pilares da igreja. Né? Já é apresentado logo de cara, já nesse primeiro versículo, que fala, eles se dedicavam. Então, acho que eles se esforçavam para cumprir esses quatro pilares aí. Eu acho que um exemplo já para trazer para nós, uma aplicação para nós, é se esforçar, se dedicar. Nós temos que se dedicar aqui, ó, ao ensino dos apóstolos, que seria ensino da palavra de Deus, buscar aprender da palavra de Deus. Né? A comunhão. Né? Então, quando nós falamos de comunhão, não é simplesmente estar junto ali só conversando, ou às vezes, né? Na verdade, o comunhão acho que tem muito a ver, eu estou falando mais o que eu penso, tá, Ricardo? Depois você pode complementar aí. Mas eu acho que comunhão tem a ver com discipulado, sabe? Caminhar junto, estar junto, chorar junto, que foi o que a gente falou aqui agora. Então, comunhão tem tudo a ver com isso. Então, o que nós temos que fazer? Nos dedicar, nos esforçar a isso. Né? O partir do pão. O partir do pão é você comer junto, não quer dizer simplesmente você pegar a mesma coisa que o teu irmão está comendo. Né? Comer junto respeitar. Quando você fala, vamos supor que você vai comer em algum lugar e você convida vários amigos, aí chega só 2 amigos lá, você já começa a comer. Não é ruim quando chegam os outros também? Quando a gente está junto, a gente não sempre aguarda todo mundo, aí todo mundo come junto, tal. Não é? Então é legal quando acontece isso, né? Você se sente na comunidade, você se sente que você pertence àquele grupo. Então é isso que é o partir do pão. E as orações, acho que não, aquela questão, né? Você está sempre orando um pelos outros. A oração é que move a igreja, né? A oração é que move as nossas vidas. Então acho que esses 4 pilares, acho que é essencial para uma igreja cristã. É isso aí. E não tem, você pode ver que o versículo ele não dá uma ênfase maior em um do que no outro. E nós também não podemos dar, né? Então, não está dizendo aqui que eles se dedicavam mais ao ensino dos apóstolos do que à comunhão, por exemplo. Então, o que ele está dizendo? Olha, eles estudavam a palavra de Deus, eles ouviam os apóstolos, aprendiam deles, mas eles também se dedicavam para a comunhão. Ou seja, eu posso e devo estudar bastante, procurar, me informar, tirar momentos em casa para ler a palavra de Deus, para estudar, mas eu também preciso me dedicar à comunhão. Eu preciso me dedicar a momentos com outras pessoas, porque senão eu me torno um cristão egoísta, né? Um cristão que só quer se inflar, só quer se encher de conhecimento, mas não quer ter uma vida cristã, uma vida em comunidade.
é pecado, a gente está errado, a gente está falhando se a gente for assim. Da mesma forma, se eu não me dedicar ao o partir do pão aqui é comungar mesmo com a outra pessoa, você ter companheirismo, você ter uma unidade, né, com a pessoa. Lembra que desde quando Jesus ele usava, sempre falava, os banquetes que as pessoas falavam, ah lá, Jesus está se misturando com impuros, com pecadores, né? Mas Jesus criava relacionamentos, é isso que ele está ensinando para nós. Nós temos que nos dedicar a relacionamentos, igreja é feita de relacionamento. Então, não adianta eu saber muito de Bíblia e não saber me relacionar com as pessoas, e não ter bons relacionamentos e partilhar o que eu aprendi com outras pessoas. E as orações também, igual você disse, a mesma coisa. Não adianta eu saber muito, eu viver com outras pessoas, mas eu orar só por mim mesmo, eu não me preocupar em estar em oração por outras pessoas, em estar lembrando de outras pessoas, me preocupando com elas, partilhando de orações com elas. Então, tudo isso se engloba no que é ser comunidade cristã. Não existe um que é mais importante, igual você disse. São bases, né, da comunidade cristã. E a gente não pode abrir mão de nenhuma delas. Se a gente fizer só uma delas, ou só duas delas, a gente está falhando na nossa missão, né? Isso aí. E como que a gente cumpre esse versículo aqui, cara? Como que a gente cumpre esses quatro pilares aí, sendo um cristão solo, né? Acho que não tem como. Não dá para ser comunhão com você mesmo. Não tem jeito, né? Então, por isso que vem complementar tudo aquilo que a gente já falou, né? Não tem como viver uma vida de cristão sozinho, em casa, fechado dentro de casa. Não, até porque o próprio Cristo, se você olha para a palavra de Deus, você vê Jesus ele ensinando, que a gente já sempre fala isso aqui, né? Mas o cristianismo ele tem muito mais a ver com o próximo do que com a gente, né? Os fariseus eles se gabavam por eles mesmos. Então ele era capaz, um fariseu, de orar para Deus se gabando da sua própria fé. E Jesus vai lá e mostra que o mais importante é cuidar das pessoas, é ter amor pelo próximo. Por isso que ele diz, considera o teu irmão maior do que você, ou ama o teu próximo como a ti mesmo, sempre relacionado a outras pessoas. Cristo cansou de ensinar isso para os discípulos dele, e a gente não pode voltar atrás. Não dá para ser cristão sozinho. Se eu for assim, eu vou ser egoísta, e aí não tem nada a ver com cristianismo mesmo. Está muito fora do que é cristianismo, né? É isso aí. E aí, verso 43, Elias, ele vai falar como era o coração, a vida desses homens. Porque diz assim que todos eles estavam cheios de temor. Então, todos eles tinham temor, né? Tinham respeito, tinham reverência. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Tudo acontecia e acontecia naturalmente, não era nada forçado, não era nada que nós temos que buscar maravilhas, tem que acontecer sinais aqui, senão não quer dizer, a gente não é uma comunidade cheia da presença do Espírito Santo. Não, aqui ele está dizendo que aconteciam muitos sinais e maravilhas no meio daquele povo, porque eles eram cheios de temor a Deus. Porque eles eram homens e mulheres tementes a Deus, que praticavam tudo isso que a gente falou. Então, olha que legal, a gente às vezes quer ver as coisas acontecerem na igreja, na nossa vida, só que a gente não tem uma vida cheia de temor, como a palavra de Deus está nos ensinando, né, Elias? E outro, temor, nós temos que diferenciar temor de ter medo e de ter respeito, né? Na verdade, você temer a Deus não é você ter medo dele, né? É você respeitar a palavra dele, né? Então é um pouco isso. Eu acho que tudo isso acontecia, Ricardo, eu acho que tudo complementa, né? Está complementando 42. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e tudo isso, a consequência de tudo isso era o quê? Era estar cheios de temor, era maravilhas que acontecia, né? Eram sinais, era feito, era tudo o que acontecia era consequência daquilo que eles viviam. Então, acho que é legal, né? Legal isso aí também. E assim, tipo assim, você acha, se a gente parar e pensar racionalmente, né? Você acha que o Espírito Santo ele vai agir no meio de um povo em que um está falando mal do outro e prejudicando a vida do outro, e há divisões, o Espírito Santo vai entrar no meio disso
E aí as pessoas, será que Deus vai agir com sinais e maravilhas no meio de um povo que não se ama, que não se cuida, que não protege um ao outro? E então, para mim, se uma igreja ela é cheia de problemas, eu não estou dizendo que a nossa igreja não tem às vezes algum problema, mas eu estou dizendo num contexto geral. Se uma igreja qualquer, ela tem totalmente dividida, famílias contra famílias, né? E há manifestações do Espírito Santo lá, para mim são manifestações falsas. Para mim são manifestações carnais e não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não subside onde há divisões, né? É bem claro isso para nós. Então a gente tem que ficar atento. Se a gente quer ver o extraordinário acontecer, né, a gente tem que viver essas coisas naturais que tem que partir de nós, de viver conforme a vontade de Deus, temendo a Deus e praticando a vontade dele. E aí sim a gente vai ver as coisas acontecerem, a igreja sendo transformada, sendo renovada todos os dias, a alegria do Espírito Santo no meio de nós, a gente vai ver acontecer. Mas esse negócio de li, sem uma verdadeira comunhão, para mim, soa falso mesmo, soa como algo totalmente humano e não espiritual. Isso aí. E o 44, acho que complementa um pouco do que você está falando, né? Eu já posso já passar para ele, que fala assim, ó, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então é isso que você está falando, né? Como que a gente vai viver dividido? Como que a gente vai, um vai crer numa coisa, outro vai crer em outra, né? Ou se não, não andar no mesmo sentido. O pastor pensa de uma forma, a liderança pensa de outra, né? Então, na verdade, isso não pode acontecer, né? Na Igreja de Cristo aqui. Na verdade, aqui o 44 está falando, ó, todos que criam, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, é isso, é viver em comum, foi aquilo que a gente já comentou um pouco, que a gente não é que a gente não vai pensar diferente um do outro, não vai se vestir diferente, mas, na verdade, a essência do Evangelho, que é Cristo, tem que ser unânime, né? Isso não pode mudar. É isso aí. E o próprio texto ele já traz para nós, né? A interpretação do versículo 44 ela é bem simples, né? Como então que eu me mantenho unido? Como que eu tenho tudo em comum? Porque é difícil às vezes a gente se manter unido, ter tudo em comum, porque a gente é muito diferente. Você tem uma criação diferente da minha, você tem o outro vem de uma cultura diferente, mas como que se mantém unido em comunhão? Mesmo sendo tão diferentes. O próprio versículo diz, todos os que creem. Então, para eu viver em comunhão, para eu conseguir viver em comunhão, eu preciso ler a palavra de Deus, entender e crer. Porque todo aquele que crê, todo aquele que conhece a verdade do Evangelho, ele é liberto, né? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Então, se eu sou liberto, eu também sou liberto do egoísmo, do egocentrismo, de achar que eu sou melhor que os outros. O cristianismo ele nos coloca num lugar em que eu nunca me acho melhor que ninguém. Pelo contrário, eu me acho pior que os outros, não por eu ser pior que os outros, mas porque eu me conheço e conheço os meus pecados. Então eu olho e falo, pô, eu acho que o Elias não é tão ruim igual eu não, porque eu me conheço e eu sou, vou te falar, estou de parabéns no quesito aí, pecado. Então todos os que creem mantêm-se unidos. Então é impossível uma igreja se manter unida e ter comunhão se as pessoas que estiverem lá não crerem no Evangelho, não lerem, não conhecerem, não crerem no Evangelho. Isso aí é importante. Por isso é tão importante se dedicar ao ensino dos apóstolos, da palavra de Deus. Senão a gente não crê, né? É verdade, é isso aí. E aí vem o verso 45, que aí eu quero ver da glória a Deus, esse versículo, né? Porque ele diz que vendendo as suas propriedades e bens e carros e iPhones e notebooks e computadores e tudo, distribuíam cada um conforme a necessidade. Olha aí. Quero ver hoje em dia fazer isso, hein, Elias? Na verdade, nós estamos numa outra época, né? Mas é difícil, hein? Já pensou? Você falar assim, não, agora eu vou vender. Você tem 2 carros, não tem? Então você vai dar um para quem não tem nenhum. É isso aí. Eu ia citar o exemplo de casa, né? Eu pensava, eu tenho 2 casas, não, agora eu vou vender uma casa e vou repartir com todos os outros, né?
Difícil, hein? Não é fácil, não. Para nós parece impensável, apesar de que há pessoas, a gente vê histórias de pessoas que fazem isso em nome da sua fé, eles fazem isso até hoje, mas a ideia principal é a ideia de pensar no próximo, né? Não era uma comunidade egoísta, então com certeza era uma comunidade que tinha muitas pessoas carentes, né? E aí tinham pessoas que pensavam nelas, e isso leva a gente também a pensar, poxa, será que além de eu estar tendo comunhão, eu estou pensando também na parte material para ajudar as pessoas? A gente falou isso, acho que alguns estudos para trás. Né? Não adianta orar para uma pessoa que está com fome, você precisa dar comida para ela. Então você dá comida para ela, depois você ora por ela. Mas primeiro dá comida, porque senão você vai estar orando por ela, ela vai estar pensando na barriga dela que está roncando. Né? Então é necessário também que a nossa fé ela seja prática nesse sentido, de ajudar também materialmente a quem precisa, né? É isso aí, eu acho que o sentido é esse, você ajudar e deixar, se sacrificar um pouco, porque às vezes a gente pensa tanto em nós mesmos que nós nos esquecemos do outro. Às vezes a gente não consegue enxergar o que o outro está necessitando. Nós estamos tão focados em nós mesmos que nós não olhamos para o lado. Então, acho que isso que nós temos que nos sacrificar um pouco, sacrificar a nossa vida, não no sentido de falar assim, ó, eu vou vender tudo que eu tenho, vou passar fome para dar para os outros. Não, não é isso. Mas você estar atento à necessidade do outro e sacrificar um pouco a sua vontade. Porque daí você consegue enxergar a necessidade do que está do teu lado. Às vezes tem uma pessoa do teu lado passando fome, às vezes, e você não está enxergando isso. Então você tem que estar ali para poder compartilhar e sacrificar um pouco do seu. Né? Muito bem. E aí o 46 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero que você comenta também, mas só duas coisas que eu acho legal nesse versículo. Primeiro que ele fala todos os dias, então é a ideia de perseverança, né, de rotina. Não quer dizer que a gente tem que ir para a igreja todo dia, mas é a ideia de perseverar, de continuar, né, da gente não parar. Então não é assim, eu vou uma vez e eu vou num pequeno grupo essa semana e falto o mês inteiro. Aí no outro mês eu vou uma vez, depois falto mais 2 meses. Mas é de estar sempre junto, sempre que puder junto. Então eu estou sempre no meu pequeno grupo. Eu estou sempre na igreja, lá em comunhão, nos dias que a gente está junto para partilhar da palavra lá em momentos de comunidade. Então é ter essa rotina mesmo. E aí ele fala que tudo isso eles faziam com alegria e sinceridade no coração. Então a comunhão ela não pode nem ser falsa e também não pode ser forçada. Eu não tenho, nossa, vou ter que ir lá encontrar com Elias, porque nossa, Jesus falou, né, para ver o que agora, eu tenho que ir lá. Se for assim, melhor não ir mesmo, né? Ou fique em casa orando para Deus mudar o nosso coração, para que eu possa ir com o coração aberto e de verdade mesmo, desejar Não, comunhão, né? e é legal isso, né, Ricardo? Quando Cristo nos alcança, o Espírito Santo age, né? Então, na verdade, o Espírito Santo faz com que a gente consiga não tratar isso com falsidade, como você falou, não consiga tratar com desprezo. Então, o Espírito Santo faz com que a gente, ele transforma nossas vidas e faz com que a gente tenha novas atitudes. Eu acho que é isso que nós temos que buscar, né? Tentar buscar todos os dias, ó, Espírito Santo, transforma a minha vida, controla a minha vida, porque se depender de mim mesmo, eu vou tratar a pessoa com falsidade. Se depender de mim mesmo, eu vou rir para ela, mas na verdade, depois nas costas dela, eu vou falar outra coisa. Então, é pedir que o Espírito Santo mude nossas vidas, controle nossas vidas diariamente. Porque é só assim que nós vamos conseguir colocar isso em prática. Muito bem, é isso aí. E aí, só para a gente finalizar, Elis, o versículo 47 diz assim, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Legal, né?
a simpatia do povo. O povo via a comunidade cristã se formando e isso parecia agradável aos olhos dele. Cumprindo a palavra do próprio Cristo, que nós colocamos hoje até numa imagem aí no nosso Instagram, de que o próprio Cristo diz que todas as pessoas saberiam que eles eram os discípulos de Cristo se eles se amassem uns aos outros. Então, quando a comunidade via aquela igreja que estava se formando, um cuidando do outro, orando junto, comendo junto, falava, olha esses caras, um lá vendeu o terreno e ajudou o outro que estava passando fome, o outro, eles estão sempre comendo juntos, rindo juntos, estão orando, parece que eles vivem uma comunhão mesmo diferente. Mas é porque eles são discípulos daquele Jesus que viveu aí um tempo atrás aqui com a gente. Então, para nós é a mesma coisa. Quando as pessoas que não são cristãs, elas não vivem e não conhecem o que é ser cristão, a comunidade cristã, elas veem que a gente tem esse modo de agir, quando uma igreja ela persevera mesmo, ela busca a palavra de Deus, ela vive em comunhão, ela partilha do pão um com o outro, ora junto, cuida um do outro, chama a atenção das pessoas, fala, poxa, eu quero fazer parte também, eu quero participar disso porque eles são diferentes, é algo bom que eles estão, a filosofia deles é uma filosofia boa, da onde vem isso? Então isso vai gerar simpatia também das pessoas que vão querer saber quem somos nós, que tipo de povo a gente é e quem a gente segue, né? E o comecinho aqui, né, Ricardo? Louvando a Deus, né? Então, na verdade, não se esquecer quem é o centro da igreja, né, que é Cristo, né? Louvar a Deus, não se esquecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Então, nós não devemos nos esquecer, além de tudo isso, né? Se dedicar à palavra, se dedicar à oração, à comunhão, partir do pão, não se esquecer de louvar a Deus, ser gratos a Deus, né? Saber que Ele nos dá todas as coisas, todos os dias Ele nos acrescenta coisas novas. Então isso tem que ser, nós temos que ter um coração de gratidão e de louvor a Deus, não se esquecer disso. Maravilha, é isso aí, então, pessoal. Então, o nosso estudo de hoje é isso aí, é esse texto que nós lemos. Lembre sempre do propósito, né, de celebrar juntos aqui a ideia da comunhão. Mais uma vez, nós falamos um pouquinho sobre isso. Se você ainda não participa, igual o Elias falou, nós não estamos fazendo apenas um convite à Missão Atos 4. Se você quiser nos conhecer, quando nós voltarmos, você vai ser muito bem-vindo. Mas se você não tem essa oportunidade, procure mesmo uma comunidade cristã séria, como Elias disse, que pregue a palavra de Deus, que não fuja disso e vá ter comunhão com outras pessoas, porque é impossível ser cristão sozinho, é impossível ser cristão na minha casa. Você precisa de vida em comunidade com outros irmãos que têm a mesma fé que você. Lembre disso, e busque pessoas para celebrar juntos a Jesus com você, tá bom? Elias, dê as suas considerações finais, vamos orar e vamos vazar. Amém, legal. E as considerações finais, eu acho que nós não nos esquecermos, né? Não nos esquecermos de se dedicar ao ensino da palavra, não só o ensino, mas nos dedicarmos a querer aprender a palavra, nos dedicarmos à comunhão, nos dedicarmos ao partir do pão, de tudo isso que nós falamos aqui, e nos dedicarmos à oração, né? Acho que esses 4 princípios aí não pode faltar. Então, acho que as palavras finais é só reforçar um pouco mais. Procure, como nós estamos comentando, procure uma comunidade séria e que tenha esses 4 princípios como carro-chefe dessa comunidade. Tá? Então, é assim que nós vamos viver uma vida cristã. Muito bem. Tá bom, vamos orar então. Legal, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, nós te agradecemos, Pai, por mais esse agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. a tua palavra, lendo, neste momento que nós tivemos aqui, essa hora, Senhor, de estudar a palavra. a viver em comunidade, Pai. Senhor, que nós devemos Valores que o Senhor nos ensina, Pai, da comunhão, do partir do pão, das orações, do ensino. devemos nos dedicar, Senhor, Vivemos, Senhor, assim como o Senhor nos ensinou a viver com uma comunidade.
unidade, onde um se preocupa com o outro, onde um cuida do outro, se doa ao outro, onde um trata o outro, dando todo o suporte necessário para que o outro fique de pé no mundo. Compartilhar, Nós possamos ser conhecidos nós queremos de amor, cada dia mais ser pessoas melhores. O amor entre os irmãos melhores, nós possamos proclamar o seu evangelho, possamos levar a tua palavra para muitas pessoas que às vezes necessitam. Amar os nossos irmãos com amor e viver esse amor em todo lugar. Vai ficar gravado para falar com pessoas. Muitas pessoas possam assistir e possam crer em ti. Ainda necessitados, como único Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, possam e fazer parte de uma comunidade cristã. Paz, alívio, proteção, provisão. Nós possamos terminar bem essa semana em paz e com saúde. Nos dê, Senhor, nosso Senhor, nosso Salvador, e aquele que nós confiamos. Estamos, Senhor. Oramos e agradecemos ao Senhor. No nome do teu Filho Jesus. Exemplo, nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Valeu. Elias. Então tá bom. Fica com Deus aí. A gente vai se falando. Até domingo, se Deus quiser, às 6 da tarde, pessoal. Nós temos o nosso culto aí, a transmissão do nosso culto. Também aí, domingos, vamos tentar transmitir pelo YouTube. A gente vai avisando vocês também. Mas pelo Facebook, é certeza que nós estaremos lá. facebook.com/Atos4Missão. E também no YouTube a gente vai passar o link para vocês, mas não perca, se reúna com a sua família aí, convide os seus amigos para a gente partilhar junto também de momentos, mesmo assim distantes e online, a gente esteja junto em oração e pensando juntos, orando juntos na presença do Senhor, tá bom? Fique com Deus, um bom resto de semana e um final de semana abençoado para vocês aí. Valeu. Tchau. Valeu, muito obrigado a todos que estiveram conosco aí. E que Deus abençoe a todos. Amém. Bye, bye. Tchau, tchau.